Aleluia, Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Um homem que está no nosso meio, ele está vivendo um desses momentos difíceis, ele está perguntando no seu coração: mas como é possível louvar, cantar, vivendo um momento difícil? Mas neste culto ele vai sair daqui entendendo que o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Em qualquer situação, em qualquer momento, Ele é o Deus digno de toda honra e glória. Vamos ter nesse instante uma palavra de adoração ao nome do Senhor. Vou pedir a um dos obreiros, que estão com o microfone, para fazer uma glorificação ao Senhor, bendizendo ao nome do Senhor, que é digno de honra, de glória e de louvor. Senhor Deus e Pai, nós louvamos, bendizemos o teu santo nome. Toda a igreja glorificando ao Senhor. Toda honra, toda glória. Aleluia, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, Verdade. tem nos guardado. Santo é o teu nome. Cada um de nós, por isso podemos louvar. Digno é o teu Senhor. santo nome, pois a cada dia nós vemos a tua mão agindo em nossas vidas. Aleluia. Nós te louvamos assim em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Próximo hino, vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração. As crianças nos seus lares, nas suas casas. Adore ao Senhor. Minha alegria é crescer com meu Senhor. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu vou pedir uma irmã, uma criança, adolescente, que glorifique ao Senhor, presente, ou uma criança que está na sua casa, uma intermediária. Adore ao Senhor, porque é bom crescer com o Senhor, servir o Senhor. É bom servir ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Alguma criança, abre o seu microfone, glorifica o Senhor. A Bíblia diz que da criança, dos lábios da criança, procede o perfeito louvor. Glória a Jesus. Aleluia. Não estamos ouvindo. Vou pedir uma professora de criança presente aqui na igreja. Ah, está glorificando? Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Thank you for everything. In Jesus' name. Amém, Amen. Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Meus irmãos, o louvor que nós vamos entoar nesta hora foi uma revelação do Senhor. O Senhor mostrou uma senhora que está conosco e ela está vivendo uma situação muito difícil no seu interior, muitas questões, e ela foi até diagnosticada com uma enfermidade que é o síndrome do pânico, não é? Diante do momento que ela está vivendo, todos estão vivendo um momento difícil. Mas nesse louvor, o Senhor fez uma promessa, que vai libertar ela desse sentimento. O Senhor é o médico dos médicos, Ele tem poder, Ele tem todo o poder. Abre o seu coração nesse louvor, Ele quer curar a sua alma, o seu interior. Louvado seja o Senhor. O que os olhos nunca viram, glorifica. Aleluia, Senhor. Toda a igreja adorando ao Senhor, bendizendo o seu nome, porque Ele é digno de glória. Aleluia, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Glória a Jesus.
Aleluia, Senhor. Neste culto, a sua bênção vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode glorificar o nome do Senhor nessa hora. Aleluia, Senhor. Tira esses momentos para glorificar o nome do Senhor. O Senhor já tem decretado a sua vitória. Aleluia, nós damos ao Senhor. Um dos irmãos ou uma das irmãs pode se levantar aqui na igreja e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Amém, Senhor. Senhor, porque nós cremos na vitória que o Senhor tem para a vida de cada um de nós, na Tua presença, Senhor. Nós te adoramos, ó Pai, pelas nossas vidas, na Tua presença, por cada vitória que o Senhor tem concedido ao Teu povo, pela ministração dos Teus anjos nesta noite no nosso meio. Senhor, nós te adoramos por tudo, porque o Senhor tem sido grande nas nossas vidas. Senhor, nós te adoramos pela nossa salvação, Senhor. Bendizemos o Teu nome nesta noite por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Meus irmãos, a todos os que estão conectados conosco, os irmãos que estão presentes aqui, a paz do Senhor. Hoje é um dia de festa, porque todo culto é uma festa ao Senhor. Mas nós vamos ter a apresentação de uma criança, da Liz. Eu convido os irmãos Reinaldo e Adriana para virem até a frente. Podem vir aqui pertinho. O pastor Tarcísio ficou de estar conosco, então eu queria ver se ele pode ser projetado aqui na nossa tela. É possível, meus irmãos? Para os irmãos matarem a saudade aí do pastor, da Cleuzinha. Olha aí. Só está aparecendo um pedacinho, Tarcísio. Aí, meu caro. Paz do Senhor. Eu estou vendo ele aqui, precisa projetar ele aí agora. Pronto, olha aí. Muito bem.
Seja bem-vindo, pastor Tarcísio. Liga o seu microfone que está desligado, por favor. Pode chegar mais pertinho aqui, Reinaldo. Adriana, isso. Pronto, paz do Senhor a todos os irmãos. Agora seu som está chegando aqui. Amém. Amém. Tudo bem com a irmã Cleuzinha? Glória a Jesus. Muito bem. Seja bem-vindo. Ela Pastor está Tarcísio hoje conectada é... também. Pois não? Ela também está conectada conosco. Ah, que bênção. Cleuzinha, Deus te abençoe, querida. Temos orado, a igreja e o nosso povo aqui na América, pela sua recuperação. Então, Tarcísio, hoje é a apresentação da Liz. Certamente você participou dessa bênção e é um prazer você estar aqui conosco. Eu queria ler um texto e esse texto está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 13 até o 16. O texto diz assim: E traziam-lhe, os irmãos podem ficar sentados, e traziam-lhe crianças para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Os discípulos estavam repreendendo aos pais, os tios, os parentes que trouxeram as crianças para tocarem em Jesus. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim aos pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, Jesus dizendo, que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E aí os discípulos já estavam com a orelha vermelha, porque foram chamados a atenção, e os pais também, porque foram chamados a atenção, aqueles que trouxeram as crianças. E Jesus tomou a criança nos braços. Nós não vamos poder imitar Jesus hoje, viu, Adriana? Mas está em bons braços aí. E Jesus disse assim, impondo-lhes as mãos, as abençoou. Então, pastor Tarcísio, mesmo à distância, querido, eu vou fazer uma rápida explicação, o que é a apresentação de crianças para nós. Nós não batizamos crianças porque o batismo é para quem entende, já tem a idade da razão para poder escolher entre o mundo e servir ao Senhor. Mas nós ofertamos os nossos filhos ao Senhor como um ato de fé, um ato de gratidão, um ato de louvor a Deus pela saúde da Liz, pela vida dela, pela alegria que ela está trazendo ao seu lar, pela alegria que está trazendo à igreja, né, aos pastores, aos irmãos, aos parentes. Então, é um ato de fé. É como se Reinaldo e Adriana estivessem dizendo, Senhor, pertence a Ti. Eu vou ser um instrumento nas mãos do Senhor. Muitos gestos desses foram feitos no Antigo Testamento. Os irmãos se lembram? Quando a mãe de Moisés tirou Moisés do rio, né? Se lembram? E entregou a filha de Faraó. Mas ela que criou. Mas ela deu. Não, mas ela criou, mas ela deu, ela entregou. Por quê? Deus tinha um projeto na vida de Moisés. Deus tem um projeto na vida da Liz. Ela não nasceu num lar evangélico por um acaso. Mas teve uma irmã do Velho Testamento que comove, né, pastor Tarcísio, toda vez que a gente ouve o nome dessa irmã. Inclusive eu tenho uma netinha que tem o primeiro nome dela. Quem é? Ana. Ana só queria um filho varão. Mas ela só fez essa oração quando o Espírito Santo moveu o coração dela, porque ela queria um filho. Mas quando ela disse, eu quero um filho varão para te dar, aí o Senhor abençoou. Entendeu, Reinaldo? Adriana, então vocês estão entregando a Liz nas mãos do Senhor? Então o Senhor vai abençoar muito mais vocês. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E o maior exemplo que nós temos de entrega foi no Novo Testamento. Se lembram? Quem levou o seu filho ao templo para entregar a ele? Para uma grande missão, uma missão de morte. Quem foi? Maria. Maria. A mãe de Jesus, não foi? Entregou Jesus ali no templo, com 8 dias, apresentou ele, que era um motivo do Antigo Testamento. Então nós imitamos esses gestos. Não existe uma ordenança para a apresentação de criança, mas existe uma referência bíblica do Velho Testamento, né? E a apresentação do Senhor Jesus. Então, nesse momento, eu vou pedir que a igreja se coloque em pé. Vou pedir que o pastor Tarcísio faça essa oração. Ele nos honra muito com a presença dele aqui, pastor, e é uma alegria muito grande compartilhar esse momento com você. Glória a Jesus. Então, por favor, Amém. nós vamos impor as mãos e daí você, Amém. por favor, ore pela Liz, colocando ela no altar do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e vamos glorificar o nome do Senhor. Eterno Deus, Aleluia, Senhor. nós louvamos ao teu nome, Aleluia. pela vida da tua igreja, Amém, Senhor. pela vida dos teus servos, Glória a Deus. na cidade de Newark, Aleluia, Senhor. tudo que o Senhor tem feito por eles. Amém, Senhor. Mas neste momento, Senhor, nós apresentamos diante de ti Amém. a vida da Liz. Oh, Jesus. Quando, Senhor, os teus pais Oh, Pai. a entregam a ti, Aleluia. consagram ela para servir o Senhor, Amém, Senhor. para andar na tua presença. Que o teu Espírito Santo repouse sobre ela. Amém, Senhor. Que o poder do sangue de Jesus aguarde em toda a sua caminhada. Aleluia, Pai. Que não falte a presença dos teus anjos Glória a Jesus. para ministrar livramentos na vida dela. Amém, Pai. Senhor, e que o temor do Senhor Aleluia. dirija a vida da Liz Amém. por todos os anos da tua vida, Aleluia. até quando o Senhor vier para Aleluia. arrebatar a tua igreja. Glória a Jesus. Concede ao Reinaldo, a Adriana, este entendimento, Amém, Senhor. esta compreensão, ó Deus, da responsabilidade Amém. de educá-la no caminho do Senhor, Glória a e Jesus. ensiná-la, Senhor, todos os dias, Aleluia. andar diante da tua face. Amém, Senhor. Deus, assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém, Amém. Jesus. Amém. A igreja permanece em pé, os irmãos podem voltar aos seus lugares. Deus abençoe. Vontade de dar um abraço, né? Mas não podemos ainda. Meus irmãos, vamos ler. Pastor Tarcísio, muito obrigado pela companhia. Amém, é um prazer, Permaneça queridos. conosco se você puder. Claro. Então, tá bem. Irmãos, vamos abrir o nosso texto em Abacuque. Vamos ler em Abacuque. Olha só, o Senhor mostrou uma visão de um varão que pediu uma bênção à sua esposa. Ele está preocupado com a saúde física dela, mas o Senhor, e ele dizia que também estava com saudade da presença do Senhor, veja. E ele sabe que está atravessando uma frieza espiritual, mas o Senhor nessa noite reacendia o fogo da sua candeia. Então, meus irmãos, é isso que o Senhor quer fazer no culto dessa noite. Avivar muitas vidas. Avivar muitas vidas. Irmãos e irmãs que estão conectados conosco, irmãos que estão presentes aqui, é o que o Senhor quer fazer. Então, vamos ler em Abacuque. Abacuque capítulo 3. Abacuque é um livro, é um profeta menor, capítulo 3, versos 1 e 2. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Então vamos ler. Abacuque, capítulo 3, versos 1 e 2. Vamos ler. Está projetado na tela. Leiam comigo. Bem alto. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi,
Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, há uma versão bíblica, eu até anotei aqui a versão King James atualizada, que é uma versão em português da King James, mas atualizada. Ela diz assim nesse texto: então o profeta Abacuque fez a seguinte oração, isto é, sob forma de cântico de confissão: ó Senhor, eu ouvi a tua fama e temo e tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo, aviva de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos também em nossa época. Ainda que estejas irado, lembra-te de tua imensa misericórdia. Fica mais clara, né, essa versão para nós, porque ao longo dos anos, o que significa? Significa que nós estamos clamando, o profeta estava clamando para o Senhor fazer, né, aquilo que ele fez no passado, que ele possa fazer no presente. O ministério do profeta Abacuque durou por algum tempo na época do Império Babilônico, quando o Império Babilônico conquistou Judá. Eu não vou entrar em muitos detalhes históricos, porque esse texto é riquíssimo na parte profética. Eu já quero entrar direto naquilo que ele se aplica para nós hoje. Ele era um profeta, mas ao mesmo tempo ele era um poeta. Nós observamos aqui, né, uma oração sob forma de canto. Ele era um levita. Mas o texto de todo Abacuque é essencialmente profético. E geralmente os profetas menores, eles falam muito do momento em que nós vivemos hoje, do momento do fim. Então observem que riqueza profética nós temos nesse texto. Então é um cântico profético para a igreja que vive hoje. Qual é o tempo que nós vivemos hoje? Se nós chamarmos o tempo do tempo do breve. Por que breve? Porque o primeiro capítulo do Apocalipse e o último capítulo do Apocalipse, capítulo 1 e o 22, esses dois capítulos usam uma expressão forte. Em breve venho, breve buscarei a minha igreja, eis que presto venho. Então essa expressão breve não é uma invenção da igreja Maranata. É um texto bíblico. Aqui está, né? Aqui está o texto bíblico, mostrando que o tempo se aproxima. Mas que tempo, que breve é esse, pastor? Breve Jesus voltará para buscar a sua igreja. Aleluia. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo os dias finais. E nós vamos observar nesse texto. Observem, projete o texto, por favor, meus irmãos. Projetem para mim. Ouvi, Senhor. Então, é uma forma de cântico, né? Ele está cantando. A igreja hoje canta a mesma coisa. Maranata, o Senhor Jesus vem. Maranata, vem me buscar, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós cantamos isso a todo instante. Então, o texto diz: ouvi, Senhor, verso 2. Essa palavra no original hebraico não é simplesmente, escuta aí. Não é isso. Me escute, não. É como se nós estivéssemos parando tudo, no maior silêncio. Ouvíamos a voz de maior autoridade na eternidade que a voz de Deus. Ouvi, porque o profeta está falando pelo Espírito, é um grito da alma do profeta. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então, esse ouvir é no sentido de
prestarmos atenção àquilo que o Espírito Santo está falando nessa última hora. É obedecer, é atender, é como se fosse uma convocação do Espírito Santo para um povo que está ouvindo a sua palavra. O texto do Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3, que são as cartas, e eu soube, o pastor Tarcísio falou bastante sobre as cartas de Apocalipse aqui, e em toda a carta, nós temos, no final das cartas, uma expressão que fala disso. Quem tem ouvidos, os irmãos podem completar. Quem tem ouvidos, ouça. O quê? Que o pastor está dizendo? Que o ungido está dizendo? O que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, vejam, as 7 igrejas, ao longo dos séculos, desde a igreja primitiva até hoje, o Espírito Santo está falando, e está falando hoje aqui na igreja em Newark. O Espírito Santo não parou de falar, meus irmãos. Hoje eu estava passando numa das estradas, e eu fiquei muito feliz com uma placa que eu vi numa igreja. Certamente é uma igreja pentecostal. Estava escrito assim: Jesus fala ainda hoje, continua falando ainda hoje, pelo seu Espírito. Meus irmãos, nós cremos nisso. Nós acabamos de ler aqui alguns dons. Nós acabamos de ler a palavra. Deus está falando, nós cremos na presença real do Espírito Santo, então nós temos que ouvir a voz do Senhor. Não é só escutar, entra aqui, sai por ali, continua vivendo a sua vida, não. Quando nós ouvimos a voz de Deus, Deus transforma vidas. Se você está frio, Deus vai aquecer você hoje. Não é a minha palavra. Mas a palavra de Deus tem poder para aquecer o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ouvir, meus irmãos, ouvir, Senhor, a tua palavra. E quando fala na tua palavra, meus irmãos, são as declarações proféticas do Espírito Santo. Simplificando, né? São aqueles sinais que o Senhor tem dado nessa última hora. Os irmãos observaram os dons dessa noite. Uma mulher com problema de saúde, né? O homem, né? O marido com sede na alma, saudade do Senhor, a candeia fria, né? Atravessando frieza espiritual. A outra situação com síndrome do pânico, devido ao momento que nós estamos vivendo. Meus irmãos, o anjo do Senhor nos esperando ali na porta com mel. Por quê? Porque a amargura, a vida que muitos estão vivendo no mundo. Mas, meus irmãos, nós temos um recurso, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos esse aprisco, porque Jesus é o nosso pastor. Nós temos a alma aquecida pelo Espírito Santo, pela chama do Espírito Santo. Nós temos que valorizar as declarações proféticas do Espírito Santo. Nós não podemos menosprezar a casa do Senhor. Nós não podemos desprezar as palavras que o Espírito Santo tem dado. E se nós analisarmos o mundo, como é que está o mundo? Eu anotei algumas coisas aqui. Os governantes das grandes potências se enfrentando, né? Fazendo uma queda de braço para saber quem manda mais, quem tem mais poder. E isso gera uma insegurança mundial, né? Ah, eu tenho vacina, você não tem, eu tenho remédio, você não tem, aquela política mesquinha. E o povo vivendo como está. Como nós vamos viver o dia seguinte? Como será depois dessa pandemia? O mundo está incerto. Será que a vacina resolve? Será que não vai dar uma reação, né, esquisita, como muitos pensam? Eu tomei a vacina, a primeira dose, e eu acho que eu continuo normal. Pelo menos eu perguntei para a Ruth, ela me disse isso. O problema é que ela também tomou a vacina. Mas eu aconselho os irmãos, se puderem, tomem a vacina. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, há uma incerteza no mundo. Quando nós olhamos as famílias,
Eu gosto muito de visitar os lares de crentes e até incrédulos, porque quando você visita um lar, você tem a radiografia da família. E eu tenho sido muito abençoado aqui nas visitas, viu, pastor Tarcísio? Os irmãos têm me recebido muito bem nos lares. Mas eu tenho visto, irmãos, visitas em outros lugares que eu tenho feito, lares destroçados, destruídos. Até em outros países que temos viajado, quando você entra em casa, há muitas comunidades russas e ucranianas e outras do leste europeu, que eles têm muitos filhos, eles não evitam filhos, então famílias assim, jovens senhoras que casaram novinhas, né, com seus 18, 19 anos, com seus 30 e poucos anos, com 9, 10 filhos. E você vê a criação daqueles filhos, alguns já jovens, outros adolescentes, outros crianças, os pais com muito temor a Deus, mas muitos destruídos espiritualmente. Por quê, meus irmãos? Porque há um propósito do adversário em destruir as famílias. Porque destruindo as famílias, desagrega a igreja. Desagregando a igreja, desagrega o país. Desagregando o país, o mundo está nas mãos do adversário. Então a nossa família é a base. Parece que é um discurso, né, repetitivo isso, né, um clichê. Mas a família é a base de tudo, meus irmãos. E o adversário tem conseguido entrar no meio dos jovens, destruindo com vícios, com drogas, com games, com más companhias, com ambiente terrível. E aqui eu deixo uma palavra aos jovens. Você foi criado num lar evangélico. Valorize aquilo que os seus pais te deram. O Senhor me deu essa bênção de eu ter sido criado num lar evangélico. Mas eu fui para o mundo na minha adolescência. Mas a misericórdia do Senhor me resgatou. Então, quando o Senhor estender a sua mão, você não fique como o filho pródigo, lá no chiqueiro, na lama, no pecado. Volte para a casa do Pai. Não deixe que o adversário destrua a sua vida. Não deixe. Não deixe que os oferecimentos dos seus amigos, falsos amigos, te levem para o mundo. Fique na casa do Pai. A Bíblia diz assim, eu temi, né? Eu ouvi a tua palavra e temi. A outra versão diz, eu me sinto alarmado. Os limites do pecado, meus irmãos, têm sido alargados. Hoje pode, hoje tudo pode. Antigamente o namoro era na porta de casa, com uma luz tremenda, né? Um cachorro ali para vigiar, o sogro olhando, o futuro sogro olhando, os irmãos do lado, né? Segurando a vela, como a gente brincava, né? Hoje o garoto entra para o seu quarto, a garota junto, e só Deus sabe o que acontece. Meus irmãos, não alargue o pecado, não faça concessões. Ló foi fazendo concessões ao longo do Rio Jordão, na planície do Rio Jordão, até descer ao sul, em Sodoma e Gomorra, e lá ele perdeu a sua casa. Lá ele perdeu a sua esposa, lá ele perdeu a família das suas filhas, lá ele perdeu tudo, perdeu a sua bênção. E foi salvo pela misericórdia do Senhor. Não faça concessões. O pecado é como uma cunha. Você deu uma brecha, o adversário põe a cunha. E ele vai batendo aos poucos. Pá, pá, pá. Você não percebe que aquilo vai alargando. Quando você percebeu, rompeu a sua fé. Perdeu a bênção. Ouvi a tua palavra e temi. A versão King James atualizada diz, e tremi. Porque diante disso, meus irmãos, perder a salvação é perder a sua eternidade. Não dá para a gente brincar com a eternidade. Ou é com Deus, ou, podem falar, sem Deus, não tem saída. Pastor, eu vou ficar aqui no, como é que chama aquele lugar lá? Quem veio como é que chama? Vocês estão por dentro, né?
o lugar de purgar os pecados. É como se você acendesse algumas velas aqui para purgar o pecado do outro que teve a oportunidade. E a Bíblia diz, ao homem está ordenado viver uma só vez, morrer uma só vez, vindo depois o juízo. E é isso, meus irmãos, que Abacuque fala. Na ira, no juízo de Deus, Senhor, lembra-te da misericórdia. Mas a ira vem. Quando chega o limite de Deus, meus irmãos, o limite de Deus é a grande misericórdia dele, mas ele tem o seu limite. E o limite é o juízo. O juízo veio, Sodoma e Gomorra, que eu citei. A mulher virou uma estátua de sal. Hoje, lá no Mar Morto, tem aquelas colunas de sal, é chamado de mulher de Ló. Por quê? Porque eles não se esqueceram do juízo de Deus sobre a vida dela. Ela olhou para trás, amava Sodoma e Gomorra, amava a vida de pecado que eles tinham, amava a vida material, ficou por lá. No juízo, nós lembramos, meus irmãos, o juízo sobre Noé, né? Não sobre ele, mas no período de Noé, só se salvou a família dele, 8 pessoas. Noé, esposa, 2 filhos, 3 filhos, né? E 3 noras, Sem, Cã e Jafé. E as esposas. 8 pessoas, e dilúvio sobre toda a humanidade. Por quê? Deus fechou a porta por fora. Meus irmãos, o dia do arrebatamento será assim. A 4ª trombeta vai tocar. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os vivos, seremos transformados, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Isso é para o povo fiel, para a igreja fiel. Na ira, no juízo de Deus, há um clamor do nosso coração. Senhor, lembra-te da misericórdia. Mas essa misericórdia de Deus virá, meus irmãos, enquanto você estiver vivo, enquanto tiver oportunidade. Eu olho para os jovens, eu me lembro quando eu sentava num banco desse aí, desacertado, quando meus pais conseguiam me trazer na marra para a igreja. Eu ouvia esse tipo de mensagem, eu dizia assim, pastor, sai dessa. Quero ficar, quando eu for coroa, aí eu vou aceitar o Senhor. Mas um dia, meus irmãos, rompeu no meu coração a misericórdia de Deus que me alcançou. E eu queria deixar, meus irmãos, essa palavra do Senhor aqui, para encerrarmos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Projeta o final do versículo, por favor, o verso 3. Diz assim, aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra. No meio dos anos, né? Assim como o Senhor realizou a tua obra lá no início da igreja primitiva, batizando com o Espírito Santo, salvando, fazendo milagres, transformando vidas, mostrando que tu és um Deus poderoso, que ressuscitou dentre os mortos, mostrando que tu fostes assunto ao céu, mas que o Senhor vai voltar. Aviva a tua obra no nosso coração. Não nos deixe nos perder nesse momento profético tão triste das trevas que nós estamos vivendo. Aviva a tua obra. Mas não é aviva a igreja Maranata, não é isso. A obra de Deus é aquilo que Deus plantou no seu coração e no meu coração. É aquilo que Deus está fazendo hoje aqui, aquilo que Deus está fazendo nos lares que estão assistindo o nosso culto. É aquilo que Deus vai fazer, meus irmãos, está fazendo no Brasil, está fazendo no mundo todo, no momento em que a trombeta vai tocar e nós não podemos ficar para trás. Na hora do arrebatamento não vai dar para você confessar os seus pecados, não vai dar para você se arrepender, para você pagar suas dívidas espirituais, nada disso. A Bíblia diz, num piscar de olhos, a trombeta soará. Você fala, não, quando ela estiver dando sol maior, aí quando ele for para o dó maior, não dá tempo. Vai ser uma ordem de Deus e nós vamos ser arrebatados. Meus irmãos, que a misericórdia do Senhor nos alcance nessa hora. O juízo de Deus virá, mas virá para o mundo. Nós que estamos firmados em Jesus, estamos garantidos na vida eterna.
O adversário vai chegar e vai dizer, ah, mas esse é um pecador, eu sei os pecados dele. Mas Jesus vai se apresentar e falar, está aqui, olha, esses cravos, eu morri por ele está perdoado. E Romanos diz assim, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Dá para a gente tremer, né, meus irmãos? O temor é grande, né? Valorize a sua salvação. E você que está frio, distante do caminho, clame ao Senhor. Senhor, viva a tua obra aqui no meu coração. Acende a candeia. Faça a glória de Deus brilhar nos meus olhos. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Grande é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Deus, vem ter misericórdia. Vem ter misericórdia de nós e aviva, Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra no nosso coração. Aviva, Senhor. Glória a Jesus. Pode glorificar o nome do Senhor, meu irmão. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Bendito és tu, Senhor. Graças a Deus. Pastor Tarcísio pode encerrar uma oração de glorificação ao Senhor e a bênção apostólica. Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Deus eterno, nós louvamos ao teu nome. Amém, Senhor. Te glorificamos pela tua palavra, que é vida para o teu povo. Aleluia, Senhor. Ouve a oração do teu povo Ouve, e Senhor. aviva a tua obra Viva. no coração de cada um dos teus filhos. Aleluia, Senhor. Senhor, completa a tua boa palavra, segundo aquilo que apraz ao Senhor. Amém, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, E oramos Jesus. dizendo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Amém, Senhor. o amor de Deus, o nosso eterno Pai, Amém, Pai. as santas consolações do Espírito Santo, repouse sobre todos nós, Amém. sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém, Amém. Jesus. Amém. Poder sentar. Pastor Tarcísio, pode desfrutar aí da presença dos irmãos e Obrigado, pastor Gerson. saudar a todos aí. É uma alegria muito grande, viu? Saudade de você, meu amigo. Você nos abandonou, hein? Em breve nós estaremos de volta. Amém, querido. Os Deixa dias o nosso estamos abraço. contando aqui. Amém. Deixa o nosso abraço carinhoso, nossa querida irmã, viu? Amém, pastor Gerson. Um Amém. abraço a todos os irmãos. Eu deixo aqui a nossa gratidão das orações, de saber o quanto os irmãos têm orado por nós Verdade. nesse momento. Amém. Verdade. Deixo aqui ao pastor Gerson um abraço carinhoso, Amém. assim como também a irmã Ruth e a toda a igreja. Obrigado. Deus Amém. abençoe os A irmãos. paz do Senhor. A paz do Senhor A paz do Jesus. Senhor. Um Amém. abraço para a irmã Amém, paz do Cleuzinha, Senhor. pastor. Senhor, Amém. Ô, Pai Paz do Senhor, Senhor. irmão. Soltar esse Paz do irmão aí pra Senhor. falar com ele. Tá Isso. bonita. Paz do Senhor. Pai do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Senhor, irmã Graça. Muito bem. Pai do Só Senhor. Paz avisando. do Senhor, pastor Tarcísio. Ô, Cleuzinha. Senhor. Segura, Cleuzinha, não sai não. Deixa a turma despedir de você. Eu só quero avisar os irmãos que culto de domingo à noite é culto de evangelização. Então convidem as pessoas para estarem no Zoom ou para virem aqui diretamente, tá bem? A paz do Senhor. Podem despedir da irmã Pastor Gerson, Cleuzinha. Pastor Paz do Gerson. Senhor, gente. Pastor Tarcísio. Pastor Gerson, Oi. só Amém. lembrando, a reunião Assim, de jovens amanhã, 4h30 da tarde. Então, 4h30, 4h30, reunião de jovens aqui, Pai não do se Senhor, esqueçam. irmão. E depois nós temos outra reunião às 4h30 paralela, mas já estão avisados. A paz do Senhor, cuidado com o distanciamento social aqui, tá bem? Temos bastante gente, então vamos zelar por isso. A paz do Senhor, meus amados. A paz Amém. do Senhor. Pai do Senhor. Pastor Tarcísio, irmã Cleuzinha, um abraço. Saudade. Ao Senhor, Ana Nina. Nós estamos morrendo de saudade de vocês. Nós também com saudade. Hermélio, paz do Senhor, meu querido.